Eu fui enganada e caluniada por um erro, mas farei de tudo para recuperar a minha vida. Meu nome é Matilda. Contar essa história não é fácil, mas espero que, ao compartilhá-la, eu possa encontrar algum alívio e, quem sabe, ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Se você estiver disposto a ouvir, eu agradeço. Tudo começou quando consegui um emprego dos sonhos em uma grande empresa de marketing. Eu estava tão empolgada. Roberto, meu chefe, era um homem charmoso e extremamente competente. Tinha um ar de confiança e poder que eu admirava. Ele era casado, e para mim, isso nunca foi um problema. Pelo menos, até ele começar a mostrar interesse em mim. Roberto me convidava para almoços, onde conversávamos sobre projetos e estratégias, mas também sobre nossas vidas pessoais. A princípio, eram encontros inocentes. Falávamos sobre nossos sonhos, ambições e até compartilhávamos algumas frustrações. Com o tempo, esses encontros se tornaram mais frequentes e íntimos. Inevitavelmente, nosso relacionamento ultrapassou os limites profissionais. Foi um erro, eu sei. Um erro pelo qual paguei caro. Ele sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir especial. Lembro-me de um dia em particular, quando estávamos trabalhando até tarde em um projeto. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você é a pessoa mais brilhante que já conheci." Aquelas palavras me atingiram em cheio. Naquele momento, todos os meus alarmes internos silenciaram. Eu estava apaixonada. Nossos encontros se tornaram mais frequentes, e logo começamos a sair fora do ambiente de trabalho. Jantares românticos, escapadas de fim de semana, momentos roubados entre reuniões. Eu estava vivendo um conto de fadas, ou pelo menos assim parecia. A notícia do nosso caso se espalhou rapidamente pela empresa. As fofocas começaram pequenas, sussurros nos corredores, olhares estranhos. Mas quando a esposa de Roberto descobriu, ele fez o impensável, me caluniou para salvar sua própria pele. Disse a todos que eu o havia seduzido, que eu era culpada por tudo. Em pouco tempo, fui rotulada como a mulher que destruiu um casamento e ameaçou a estabilidade da empresa. Eu estava devastada. As pessoas que antes eram minhas amigas agora me olhavam com desprezo. Os olhares de julgamento eram insuportáveis. Roberto, por outro lado, parecia intocado. Ele continuava sua vida, aparentemente sem consequências. As calúnias de Roberto devastaram minha reputação. Meus colegas me evitavam, sussurravam pelas costas, e até meus amigos mais próximos começaram a se afastar. Meu desempenho no trabalho caiu drasticamente, e logo fui demitida. A vergonha me acompanhava onde quer que eu fosse, e minha autoconfiança estava em ruínas. Tive que me mudar de cidade para tentar recomeçar. Lembro-me do dia da mudança. Enquanto dirigia para minha nova casa, a sensação de fracasso e humilhação era esmagadora. Eu estava determinada a reconstruir minha vida, mas também a buscar justiça pelo que ele havia feito. Durante meu tempo longe, reflete muito sobre minha vida e minhas escolhas. Decidi que não deixaria Roberto sair impune. Comecei a reunir provas de nosso relacionamento e das mentiras que ele havia contado. Tive a ajuda de alguns colegas que sabiam a verdade, mas tinham medo de se manifestar. Criei um plano meticuloso para expor Roberto. Usei minhas habilidades de marketing para criar uma campanha online, revelando a verdade de maneira sutil, mas eficaz. Criei um blog anônimo onde publicava detalhes do nosso caso, provas das nossas conversas e documentos que incriminavam Roberto. O impacto foi imediato. Roberto foi confrontado pela esposa e pelos colegas, e sua reputação começou a desmoronar. Reunir provas não foi fácil. Eu tinha que ser meticulosa e cuidadosa. Passei noites revirando e-mails antigos, mensagens de texto e até fotos que tínhamos tirado juntos. A cada nova evidência que encontrava, sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por relembrar momentos que, apesar de tudo, foram importantes para mim. Alívio por saber que estava construindo um caso sólido contra ele. Tive a ajuda de um colega de trabalho que, apesar de tudo, acreditava em mim. Ele me forneceu documentos internos da empresa que mostravam como Roberto havia desviado dinheiro para financiar nossos encontros. Com essas provas, fui capaz de montar um dossiê incriminador. Minha estratégia de exposição foi cuidadosa. Eu sabia que não podia simplesmente acusar Roberto sem ter um plano bem pensado. Fiz postagens anônimas em fóruns e redes sociais, divulgando as provas de forma estratégica. As postagens eram cuidadosas, sempre destacando os fatos e evitando ataques pessoais diretos. Aos poucos, a verdade começou a se espalhar.
As pessoas começaram a questionar a versão de Roberto e a ver as inconsistências em suas declarações. A pressão aumentou, e logo ele não pôde mais esconder a verdade. As reações foram variadas. Alguns colegas, que inicialmente me haviam virado as costas, começaram a me procurar para pedir desculpas. Disseram que nunca acreditaram totalmente nas calúnias, mas tinham medo de se posicionar contra Roberto. Outros ainda estavam céticos, mas a crescente quantidade de provas os forçou a reconsiderar. A esposa de Roberto foi uma das primeiras a confrontá-lo publicamente. Lembro-me do dia em que ela apareceu na empresa e, diante de todos, jogou na cara dele todas as evidências que havia encontrado. Foi uma cena chocante, mas necessária. Roberto tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. Quando a verdade finalmente veio à tona, Roberto foi afastado da empresa. Uma investigação interna foi iniciada e descobriu-se que ele havia desviado uma quantia significativa de dinheiro para sustentar nosso caso. A empresa não teve outra escolha senão demiti-lo e abrir um processo legal contra ele. Ver Roberto sendo punido foi um misto de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a justiça estava sendo feita. Tristeza porque, apesar de tudo, eu tinha sentimentos por ele. Mas acima de tudo, senti uma enorme sensação de libertação. Eu podia finalmente seguir em frente. Roberto foi preso, e eu, finalmente, pude respirar aliviada. A empresa me ofereceu uma indenização substancial, que aceitei para começar uma nova vida. Essa experiência me ensinou muito. Aprendi que, por mais difícil que seja, é possível se reerguer e encontrar justiça. Espero que minha história sirva de alerta e inspiração para quem precisa. Se você estiver passando por algo parecido, saiba que você é mais forte do que pensa e que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona.